Oi, gente. Boa noite. Mais uma aula essa semana. Eu queria saber como que vocês estão, como estão as coisas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto até importante. A gente já começou a falar um pouquinho. A gente chegou a trabalhar um pouquinho no laboratório, em sala de aula, com evolução, né, do paciente, com preenchimento de prontuário. E a gente vai hoje trabalhar mais as definições e algumas coisas dentro legais relacionadas ao prontuário. E acredito que a gente ainda vá para, não dê para terminar hoje, a gente ainda vá para semana que vem terminar, tá bom? E aí vamos lá então, a gente vai falar sobre registros de enfermagem, então informações, registros de informações de enfermagem e o propriamente dito prontuário do paciente. Então olha só, o ano passado a gente teve na CIPAT, né, do hospital, alguns alunos, não todos tiveram a oportunidade de participar. E aí eu trago hoje falando um pouquinho, porque quando a gente fala de registros de enfermagem, a gente fala de comunicação verbal, não verbal, e de comunicação escrita também, tá? Peraí que deu uma cortada aqui embaixo, gente, mas enfim. E aí, lá nessa oportunidade que nós tivemos no hospital, dentro das palestras, né, uma das palestras até foi sobre isso, sobre a importância da comunicação na nossa profissão, né, na enfermagem. E aí, como a gente vai entrar falando aqui de informação, de registros de informação, de prontuário, é importante eu abordar, mesmo que rapidamente, essa questão da comunicação. E eu trouxe uma charge aqui pra gente ver que como que às vezes o que a gente fala não é a mesma coisa que está sendo entendida, tá? E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente fala uma coisa, mas verbalmente, então a nossa voz, nossas palavras estão falando uma coisa, mas nossos gestos, nossa postura, nossa comunicação não verbal, que a gente diz, né, tá falando outra. Mas aqui um exemplo, tá? Vem uma mulher e pergunta assim, né, café? Perguntando se ele quer café, né? E aí ele responde aqui, sim, acho que é. Então, assim, ela estava perguntando se ele queria café. E ele entendeu que ela estava perguntando para ele se o que estava dentro do bule ali, da chaleira, era café. Então, teve uma diferença naquilo que ela perguntou, né? E naquilo que ele respondeu. No aqui de baixo, ó, na charge de baixo, tem uma pergunta, outra, ó. Ele pergunta, tem algo para dor no estômago? Aí o outro responde, claro, Gulasch da Helga. É um prato, provavelmente, né? Então, Gulasch da Helga. E aí passou pro carinha comer. Aí o que passou o Gulasch da Helga perguntou, mas por que você quer uma dor de estômago? Também foi diferente, perceberam? O carinha aqui provavelmente estava perguntando para esse de chapeuzinho, de chifre, se ele tinha algum remédio, alguma coisa que melhorasse, né, a dor no estômago dele. Ele entendeu que o cara queria alguma coisa que provocasse dor no estômago, né, alguma coisa que provocasse dor no estômago dele. Então, de novo, uma falha aqui de comunicação. E eu gostaria muito que vocês entendessem que na nossa profissão, a gente tem que tentar ao máximo trabalhar isso para que não haja essa falha de comunicação, tá, gente? Então, se eu tô falando pro paciente assim, oi, boa noite, se eu tô sendo educada, né? Oi, boa noite, dona Josefina, boa noite, dona Maria. Eu vou fazer tal procedimento assim na senhora, ou não vai doer, ou vai ter tal sintoma, né? A senhora vai sentir um pouquinho de ardência aqui, ou não. E aí eu tô falando de uma forma muito serena, passando empatia pro paciente. É diferente de eu virar pro paciente e falar assim, olha, dona Maria, tá tudo bem com a senhora? Eu vou passar aqui um medicamento e vai ficar tudo bem, tá bom? E tal, e
Então, eu tô falando de uma forma que vai ficar tudo bem, tentando passar uma tranquilidade, mas a minha feição, a minha fisionomia, tudo em mim tá falando ao contrário, tá? E aí é isso que a gente tem que tentar não levar, tá? A pessoa tá falando com você e você tá falando assim, não, claro, claro. Então, assim, a gente fala uma coisa e, na verdade, a gente transmite com a nossa comunicação, com o nosso corpo, com os nossos gestos, outra coisa. E na nossa área, a comunicação tem que ser muito clara, gente, tem que ser muito transparente. E a gente tem que tentar ser o mais fiel possível, juntar a comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente escreve, da nossa comunicação corporal, do nosso toque, dos nossos gestos, porque na enfermagem a comunicação é muito importante. E aí, o que a gente vai falar aqui? Como que funciona essa comunicação escrita nas instituições, né? Essa comunicação escrita nas instituições, ela é basicamente realizada através de registro. Registro de quê? De informações, gente. Então, dentro de uma instituição, essa comunicação escrita, ela vai ter o quê? Informações muito importantes sobre os cuidados que foram prestados ao paciente, tá? E não é só pela enfermagem, mas por diversos outros profissionais de saúde também, que pode ter atendido o paciente, porque muitas das vezes o paciente é atendido por vários profissionais, por uma equipe multidisciplinar. Isso tudo tem que ser, registrado, tá? Por escrito. Essa comunicação escrita tem que existir, tem que ser uma prática nossa, tá? E é importante. E a cada dia cresce mais essa importância. Por quê? Porque através desse registro escrito de informações, que muitas das vezes a instituição e até mesmo a gente, enquanto profissional, tem respaldo para se defender, tem um respaldo legal para poder explicar o porquê de alguns procedimentos, o porquê de algumas situações que aconteceram, tá? Eu não estou conseguindo tirar essa questão aqui de baixo, mas olha, gente, acho que não está atrapalhando muito não, né? Mas então, tem registro dessas informações. São registros, né, por escrito, e que além disso tudo, vai fornecer para a instituição, além de ser registro técnico, como está aqui, científico, legal e ético, vai fornecer para a instituição também uma questão muito importante, que se não tiver registrado os procedimentos realizados, como que a instituição vai ter uma documentação para poder fazer o faturamento, para poder fazer o recebimento, né, de todos os recursos que a instituição tende a receber, por exemplo, do SUS, né, ou de planos de saúde. Então, também é importante porque é através disso que a instituição pode fazer o faturamento dela, ter o recebimento correto daquilo que, né, ela dos procedimentos realizados. Se necessário, passar por alguma auditoria, né? Auditoria, gente, é dar uma fiscalizada, é dar uma analisada, buscar erros, tá? Ver um padrão de comportamento da equipe e buscar dentro desse padrão algum erro que possa ser, ou alguma questão que possa ser melhorado, otimizado, tá? Então, se eu não tiver todos esses registros, como é que eu vou ter comparações? Como que eu vou fazer auditoria? Também não tem como, né? E aí, qual documento que geralmente a gente faz esses registros? É o prontuário do paciente, gente. Que eu quero ressaltar aqui dentro desse slide, que ele tem várias informações, né? Então, ele é um conjunto de informações e que tem... Deixa eu colocar aqui para vocês verem, Ele é um conjunto de informações, mas eu quero colocar aqui, de caráter legal. Então, o prontuário do paciente é um documento, como eu já até tinha comentado com vocês. Sigiloso. Então, o paciente tem o direito, tá? De olhar o prontuário, inclusive, se ele receber alta ou não, ele tem direito a ir lá solicitar no hospital a cópia do prontuário, dos exames, de tudo.
mas ele é de caráter legal, sigiloso, no sentido de que o paciente é o próprio que tem acesso, ou alguém da família que está ali respondendo por ele, tá? E também um caráter científico, porque através dos dados ali é uma análise que a gente vai fazer, o médico vai fazer, do planejamento de cuidados, do que está dando certo, do que não está dando certo, tá? E que possibilita o quê? A comunicação entre os membros. Então, eu tenho acesso a uma informação que, por exemplo, aí, ó, a Tati saiu do plantão e deixou tudo anotado para mim. Aí eu recebi o plantão, vou ler lá todos os registros que a Tati deixou para mim e a partir dali eu vou fazer um planejamento de cuidados. Aí quem vai pegar o próximo plantão pode ser a Adriane. Aí ela vai ver a minha anotação. E aí, através da minha anotação, a Adriane vai planejar o cuidado dela com aquele paciente, que pode ter evoluído com uma úlcera, com uma lesão por pressão. O paciente pode ter melhorado e aí o plano de cuidado muda. Aí, depois do outro plantão, a Adriane pode ter passado para o Pedro, ou para o Vitor Hugo, ou para o Diego. Ou para a Josi, para a Thaís, para a Lucilene, para a Vânia, Xilângela. Enfim, gente, todos vocês, Sávio, Lorena. O que eu quero falar? Que um plantão, né, a gente vai passando para outro. E esse registro tem que ser o mais fidedigno, o mais fiel possível. E a gente tem que anotar, gente. Anotar tudo. Existiu alguma ordem, alguma comunicação verbal do médico para você para realizar algum procedimento? Peça por escrito, não tem como na hora ser por escrito, então vai fazer a anotação que foi realizada uma ordem, uma prescrição verbal do médico em tal horário, e assim que possível, solicitando ali que ele faça essa prescrição por escrito, enfim. Então é um documento, tá, de caráter legal, sigiloso e científico, tá? Que a gente vai ter essa comunicação através dele. Então, aqui de fundo, vocês podem ver que tem um prontuáriozinho de um paciente. Na próxima aula eu vou trazer um outro exemplo aqui também para colocar, só para vocês terem uma noção, tá? E aí, de novo, a gente vai pegar algumas definições. Então, que a gente já até falou um pouco, mas que seria o quê? Um documento legal. Nele vai ter o quê? A história do paciente, gente. Toda a historinha lá do paciente, desde o dia da admissão dele, entendeu? As coisas, toda a permanência dele lá, o que foi realizado, os procedimentos que foram feitos com ele, tá? E a finalidade principal, a gente acabou já falando, que de trazer a comunicação entre os profissionais. Então, eu peguei o prontuário do paciente, eu tenho um registro lá que o Diego fez do último plantão dele, e aí o Sávio vai pegar e vai estar vendo ali. Então, o Diego teve uma comunicação com o Sávio, mesmo que eles não tivessem conseguido passar verbalmente, assim, né? Paciente por paciente. Então, o que tem que estar no prontuário? Gente, todos os procedimentos do paciente, tá? A evolução, eu vou anotar tudo que foi utilizado, tudo que foi feito com o paciente durante a permanência dele no hospital. O fechamento do prontuário, ele só deve ser feito com a alta hospitalar, tá? Em caso de fuga do paciente, também tem o fechamento, que a gente fala que é alta por evasão. Quando há o falecimento do paciente, a gente fala que é alta por óbito. E alta a pedido da família, a gente coloca lá também que é alta a pedido. Mas a alta só pode ser mesmo expedida pelo médico, salvo essa alta por evasão, que o paciente foge, né, a fuga do paciente. E a pedido da família, o médico também vai fazer um laudo lá e escrever qual é o motivo, tá, gente? Então tá, o fechamento desse documento, então o fechamento do prontuário, só é feito quando o paciente não precisa mais de nenhuma observação hospitalar, não precisa escrever mais nada lá, ele recebeu alta, ele não precisa mais de nenhum cuidado, tá? Ou nesses casos que eu falei, alta por evasão, então a gente vai fazer a anotação, o fechamento do prontuário vai ser feito, alta a pedido da família, que vai ser feito por um médico também, por óbito, que aí o paciente também não tem mais o porquê de estar com o prontuário ali em aberto, enfim.
alguns aspectos éticos e legais dentro desse registro, né, do paciente lá no prontuário, dentro dos conselhos do nosso registro de enfermagem. Então, a gente tem uma resolução aqui do COFEN que fala algumas responsabilidades, deveres nossos enquanto profissionais de enfermagem. Então, no artigo 25 dessa resolução do COFEN 311 aí, a gente vê que é uma obrigação, é um dever nosso enquanto profissional, uma responsabilidade nossa, registrar no prontuário do paciente as informações que são imprescindíveis ao processo de cuidar. Então, tudo que for fazer a diferença, eu vou colocar ali no prontuário. Fazer diferença no seguinte sentido. Qualquer detalhe que precisa de ser escrito, vai ter que ser escrito, é obrigatório, é responsabilidade, dever do profissional de enfermagem colocar. Tem que ser colocado ali informações por escrito, completas, fidedignas, então verdadeiras, para assegurar a continuidade dessa assistência, tá? Então, gente, desculpa só um minutinho, gente, porque eu acho que tá chegando alguém aqui, e aí a minha cachorrinha faz um alvoroço, late pra caramba, acabou atrapalhando um pouquinho, para eu não dar pausa aqui. Então, gente, é nosso dever e responsabilidade, sim, prestar informações por escrito e verbais, e elas têm que ser verdadeiras e completas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar informações incompletas no prontuário do paciente, tá? Porque isso daí vai dificultar a continuidade da assistência. Registrar as informações inerentes ao processo de forma clara, objetiva e completa. Eu já acabei de falar. Então, é proibido a gente fazer qualquer anotação que seja mentira, que seja inverídica. Se você não aferiu a pressão do paciente, não coloque no prontuário, não chute uma pressão, uma PA. Se você não aferiu, não mediu glicemia, não chute, não coloque nenhuma glicemia lá de qualquer forma, tá? Só para encobrir alguma falha que não foi realizado, que deveria ter sido feito. Tem que ser informações verdadeiras, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, aí tem embaixo falando aí que o responsável técnico é o enfermeiro, provavelmente da equipe, geralmente. E o responsável técnico, ele faz justamente essa questão de dar uma olhada e garantir, dar uma fiscalizada que esse registro está sendo feito de forma correta. E aí, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. É enquadrado no Código Penal, tá? Artigo 299, essa questão do prontuário, essa questão de colocar informações lá. Então, dependendo da situação, nós podemos responder criminalmente dentro do nosso Código de Ética Profissional, do exercício profissional e civil também, tá? Então, o que o artigo 299 fala? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, o que está falando isso aqui? Falou especificamente do prontuário do paciente? Não. Mas está falando aqui que se você declarar, inserir, fazer qualquer coisa dentro de um documento legal que tem relevância jurídica, que é o que a gente falou que o prontuário tem, então pode ser respondido sim de forma legal, tá? E criminal, inclusive. Então, por exemplo, aqui, coloquei um exemplo aqui para vocês. Chegou uma paciente, um bebê, e houve uma falta de registro do estado geral do paciente. Essa falta de registro gerou uma falta de comunicação ao médico do estado da paciente e que levou essa paciente a óbito. Então, olha, uma bebê foi hospitalizada, diagnóstico médico de cardiopatia congênita, então problema no coração, estava sem cianose, então acianótica, então ela ainda estava
com um padrão respiratório aparentemente normal, mas ela chegou na unidade de terapia, aí colocaram um exemplo aqui lá de 1990, tá? Aí falou que no dia 21, depois de 5 dias, teve que ser submetida essa paciente, essa bebê, a um cateterismo cardíaco. E esse cateterismo foi realizado por volta das 10 horas da manhã. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, esse bebê voltou para o setor, né, lá na unidade de internação, hemodinamicamente bem. Depois apresentou um estado geral grave, tá? Com dificuldade de respirar, dispneia, né? Mais o que? Palidez, pele fria. E como ela foi, né, realizado um procedimento de cateterismo, na incisão lá inguinal, estava com sangramento. Então, essa criança estava acompanhada de uma profissional de enfermagem, a qual notificou a enfermeira de que a criança havia perdido muito sangue. O médico, porém, não foi informado quanto a esse sangramento e ao agravamento do quadro clínico da paciente. Às 3h30, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito às 19 horas. O que acontece? Aqui tá dando um relato de que essa criança foi admitida, 5 dias depois ela foi admitida com um quadro de cardiopatia, 5 dias depois ela foi levada a um procedimento de cateterismo e chegou na enfermaria, né, chegou na unidade lá de internação, depois do procedimento, por volta das 15 horas, e ela não estava muito bem. Estava com um estado geral ruim, com dispneia, dificuldade respiratória. A incisão aonde foi feito o cateterismo estava tendo um sangramento. E aí o que aconteceu? Essa profissional que trouxe a criança notificou a enfermeira de que a criança tinha perdido muito sangue. Porém, isso não foi informado para o médico. Nesse período aí de que não tinha sido informado para o médico, que essa técnica, né, essa profissional da enfermagem que não cita aqui se é enfermeira ou técnica, não tinha comunicado ao médico, né, que ela trouxe essa criança, a criança evoluiu para uma complicação e aí sofreu parada cardiorrespiratória e veio a óbito, gente. Então, se ficou comprovado nisso aqui, que a criança teve a perda de sangue, essa perda de sangue não foi comunicada, e esse profissional, então, como não está lá no registro, esse profissional vai responder criminalmente, tá, gente? E aí eu vou ficar por aqui e a gente vai terminar o assunto aqui no próximo vídeo. E eu vou decidir aqui, se o vídeo não ficou muito grande, porque eu não tenho noção de quanto tempo aqui durou, eu deixo para a próxima aula para a gente encerrar esse assunto, tá bom?